Paz seja convosco. Que bom poder cumprimentar você nesta manhã e temos a oportunidade de juntos aprendermos mais sobre a Palavra de Deus. Está começando o Primeiro Deus, o seu encontro matinal, diário com o nosso Criador, com Deus. E aqui nós paramos nessa primeira hora do dia para sempre ouvirmos o que Deus tem a nos falar através da sua Palavra. No programa de hoje, vamos ter mais um tema muito interessante. Vamos responder a seguinte pergunta: fé e razão, elas combinam? Será que fé e razão combinam ou são desassociadas? São antagônicas? Iremos entender isso no programa de hoje. Estamos com o nosso quadro de saúde de volta. Todos os dias aqui no Primeiro Deus, a gente reserva um momentinho para falarmos com um especialista na área de saúde para trazer conselhos práticos para o nosso dia a dia. Estamos recebendo essa semana, tendo a alegria de receber o Dr. Álvaro Figueiredo Bisneto, ele que é oficial da Marinha, trabalhou por 29 anos, medalha de prata nessa instituição, foi diretor de vários hospitais no Brasil, é também pediatra e especialista na saúde do adolescente. Doutor Álvaro, muito obrigado por seu tempo ao longo dessa semana. Prazer, pastor. Aqui nesse quadro sobre saúde. Bom, você deve saber que hoje é o Dia Mundial da Corrida, 7 de junho. Sabia disso? Se não, levanta do sofá e vai correr. Hoje é o Dia Mundial da Corrida. E eu queria aproveitar a presença do Dr. Álvaro aqui para ele esclarecer para nós algumas questões. A primeira delas é que parece que há um tipo de classificação das corridas. É isso mesmo, doutor Álvaro? Sim, pastor. Não só dentro dos esportes olímpicos, né, em que nós temos corridas de rasas, fundas, né, meio fundas, né, mas os esportes também eles se classificam e a própria corrida ela é considerada como um esporte aeróbico. Né? Dentro desse conceito dos esportes, nós encontramos uma identidade entre a corrida e como falamos há pouco tempo atrás, sobre os estilos de vida. Sim, né? Falamos disso na segunda-feira. Exatamente. Né? Então, a possibilidade do esporte como atividade física e esporte aeróbico está incluído nos 8 remédios naturais que se professa na Igreja Adventista. Olha aí, se você está com dúvidas sobre esses 8 remédios naturais e quer aprender mais, basta dar um Google aí, coloca lá os 8 remédios naturais e você vai encontrar muitas matérias, né, sobre essa visão, essa filosofia da Igreja Adventista. Bom, doutor Álvaro, nós estamos aqui num delicioso café da manhã, eu espero que você esteja começando também bem o seu dia aí na sua casa e que bom que você está conectado aqui no programa. Estamos preocupados com sua saúde física e espiritual. Falando da corrida, quais são os benefícios da corrida, doutor Álvaro? Muito bem, pastor. Os benefícios da corrida é principalmente dentro do metabolismo do corpo humano. Né? Ele vai ativar várias funções digestivas, cardiovasculares, vasculares, do própria função pulmonar, limpando o pulmão, inclusive, de poeiras, detritos, resíduos que nós inalamos no nosso dia a dia. O coração ele vai se fortalecer, né? Vamos aumentar o metabolismo da glicose, fazendo com que haja consumo daquelas gorduras que não são muito boas. Vamos melhorar o colesterol bom, okay, né? Que é o HDL. Então, com isso, trazendo benefícios e qualidade de vida para o ser humano. Sem falar também, pastor, sim, de que nós estaremos nos relacionando com a natureza, porque a corrida feita em ambiente aberto, em ambiente aberto, sim, nós estamos em contato com o ar puro, estamos em contato com a luz do sol, estamos em contato com o visual da beleza que Deus nos deu, que alguns em florestas, no campo, na beira do mar, né? Como isso nos aproxima e nos interage com as bênçãos que Deus nos dá. Tá, o conselho para deixar a esteira e ir para a rua, né? Exatamente. Mas que bom. Deixa eu perguntar para o senhor, há alguma contraindicação para idades? Tem um momento exato para começar a se praticar a corrida? A corrida tem que começar agora, mas é importante que se consulte sempre o seu médico, né? Importante que procure o seu clínico para verificar em que situação você poderá iniciar essa corrida,
com que frequência, com que cuidado. Muitas vezes o paciente é um pouco obeso, tem que primeiro fazer uma certa dieta para reduzir o impacto sobre os membros inferiores, principalmente sobre o joelho, né? Muitas vezes iniciar com uma caminhada, algo progressivo. Crianças, há uma idade aconselhável que ela possa começar a correr ou não? Porque criança não para também, né? De preferência, um esporte regular a partir da sua adolescência, do início da sua adolescência, a partir dos 12 anos. 12 anos, ok. Bom, que cuidados devemos tomar enquanto praticamos a corrida? Bom, o primeiro cuidado, o pé, né? Devemos ter um calçado que seja confortável, anatômico, adequado, o uso de meia, né? E num dia frio que seja uma roupa um pouquinho mais longa, num dia de calor um pouquinho mais fresca, para que haja um equilíbrio com o ambiente, se for frio, mais aquecido, se for um ambiente mais quente, que seja uma roupa um pouquinho mais leve. A prática do exercício físico, a corrida e tantos outros mais, há um momento do dia em que ela é mais proveitosa ou é indiferente? O momento que eu escolho para correr ou praticar exercício? Bom, eu escolheria sempre no finalzinho da tarde, porque você já teve o teu corpo em movimento, você não vai, no caso da manhã, partir direto para um esforço que ainda ligamentos, juntas, articulações ainda estão em recuperação, né? No finalzinho da tarde, esse movimento já ocorreu, já lubrificou as suas articulações, então o rendimento e principalmente também a temperatura do ambiente vai favorecer um aproveitamento melhor da corrida. Aí está, conselhos práticos para todos nós. Obrigado, doutor Álvaro, por essas dicas tão importantes. Essa semana ele vai estar conosco aqui nesse quadro de saúde no programa Primeiro Deus. Amanhã ele volta, então hoje, 7 de junho, Dia Mundial da Corrida, levanta, vamos correr. Bom, eu espero você no próximo quadro de saúde amanhã com o doutor Álvaro. E agora, vamos ao momento da oração intercessora com o nosso querido pastor Alceu Filho. É com o senhor, pastor. Obrigado, pastor Arilton. Que bom que nós estamos juntos aqui no Primeiro Deus. E agora, esse momento tão especial, que é o momento da oração, aonde nós nos colocamos diante do Senhor. E eu quero fazer um desafio para você. Quero convidar você a ser um amigo, uma amiga de oração aqui do Primeiro Deus. Cada dia nós vamos ter motivos especiais de oração. E hoje nós vamos orar pelo trabalho. E eu quero pedir para você, enquanto for mencionando aqui os pedidos de oração que você tem mandado para nós, se una conosco, seja um amigo, uma amiga de oração, para nós orarmos juntos. Lembre, eu oro por você aqui, você ora por nós aqui, e Deus age em nós e através de nós também. E estão chegando pedidos de oração, e talvez você se pergunte: pastor, como que eu mando, como que eu envio um pedido de oração? É simples e é fácil. Aí na sua tela está aparecendo agora a nossa rede social. Você faz um contato conosco, aproveita e nos segue e já manda ali por uma mensagem para nós o seu pedido de oração, que nós vamos estar mencionando ao longo dos dias os pedidos de oração, como é o caso do Bruno. O Bruno enviou um pedido especial de oração para nós aqui. Ele escreveu assim: recebi uma proposta de trabalho muito boa e peço oração por sabedoria e discernimento. Eu fiquei muito feliz, Bruno, quando você mandou essa mensagem para nós, para que Deus te dê sabedoria e discernimento para fazer a escolha pelo trabalho, pelo novo emprego. E Deus, Ele responde essa oração. Tem mais gente participando conosco aqui, a Elaine. Nesse dia que nós vamos estar orando hoje pelo trabalho, pelo emprego, pela oportunidade de emprego. Ela escreveu assim: ora por mim, pastor, para que Deus coloque um comprador para minha casa. Também uma possibilidade de negócio, podemos orar aqui? Claro que podemos. Deus ouve a nossa voz? Sim, Ele ouve a nossa voz. E Ele age em nós e através de nós também. Então, Elaine, nós vamos orar pelo seu pedido. Mais um pedido chegou aqui da Keila. Ela está passando por dificuldades financeiras e hoje, no dia em que nós estamos orando pelos motivos especiais de trabalho, de emprego, de nova oportunidade, vamos orar também
por todos aqueles que estão com dificuldades financeiras por causa da falta de oportunidade de trabalho. Tem mais um pedido de oração aqui do Jean. O Jean escreveu para nós: peço oração pela minha vida financeira. Eu preciso de um milagre. Jean, Deus é o Deus dos milagres. E Deus é o Deus das oportunidades também. E Ele dá força e dá inteligência para a gente fazer as nossas conquistas. Mas Ele é um Deus de milagres. Que Ele te abençoe e te dê sabedoria. Nós temos aqui também o Carlos participando conosco nesse dia, que é o nosso dia especial de oração por todos aqueles que precisam de um trabalho, de um emprego, vão entregar um currículo hoje e precisam passar por uma entrevista. Que Deus esteja com você e nós vamos orar por você também. O Carlos escreveu assim: pela minha vida espiritual e por um trabalho, por causa da minha vida financeira e pelos meus 2 filhos, Guilherme e Gustavo, e a minha esposa, ele escreve assim, a Silvia. Nós vamos orar por você, Carlos, e pelas oportunidades que Deus vai dar. Há um outro pedido de oração que chegou do Sal. O Sal escreveu: ore por mim e pela minha família. Estou desempregado, eu preciso de um emprego. Sal, você mandou a mensagem para o programa certo, na hora certa. Nós vamos orar por você nesse momento. E antes de orar a Deus, por todos aqueles que precisam de um trabalho, de um emprego, de uma oportunidade, de uma porta aberta, eu quero ler um texto da Bíblia que está aqui em Apocalipse 3, no verso 8, que diz assim: tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Essas são palavras de Jesus no Apocalipse. Deus está dizendo assim: eu abro as portas, eu dou as oportunidades. E Deus, para você, vai abrir a porta, tenho certeza. E por isso, eu quero convidar você para orar junto comigo agora. Se você puder se ajoelhar, eu vou me ajoelhar aqui. Se você puder se ajoelhar, ore comigo também nesse momento, quando nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. É claro que se você não conseguir se ajoelhar, você pode ficar em pé, sentado, sentada. Nós vamos orar a Deus. Oremos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, hoje aqui no Primeiro Deus, nós queremos colocar diante do Senhor todos os teus filhos e filhas que estão em busca de uma oportunidade de trabalho, por um emprego. Alguns estarão indo entregar os currículos hoje, outros, Senhor Deus, participarão de entrevistas. Dá sabedoria, tranquilidade, para que no momento da entrevista, no momento do concurso, no momento, Senhor Deus, de entregar o currículo, possa o Senhor dar as palavras certas e também o teu filho, a tua filha, ficarem calmos, que o Senhor está cuidando de tudo. A tua palavra diz que, quando escreve Davi, que ele já havia sido moço e havia sido velho também, idoso, mas nunca havia visto um justo nem a sua descendência a mendigar o pão. Por isso, Senhor, fortalece o teu filho, a tua filha, e abre a porta, Senhor, que ninguém pode fechar. Dá oportunidade para os teus filhos, para aqueles que têm o seu emprego, o seu trabalho. Envia os clientes, para que os teus filhos possam ter uma vida digna e servirem ao Senhor também. Colocamos a cada família que acompanha aqui o Primeiro Deus em tuas mãos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Conheça a Educação Adventista de Santa Catarina. Fazendo parte de uma rede de ensino com mais de 8.000 colégios, 2 milhões de alunos em 165 países, aqui seus filhos terão a oportunidade de vivenciar uma educação bilíngue. Tudo isso sem abrir mão dos valores cristãos que fundamentam a educação adventista. Educação Adventista, muito além do ensino. Para você que gosta de estudar a Bíblia e deseja aprender mais sobre os temas que ela apresenta, nós temos uma novidade muito especial. Criamos uma plataforma para você aprender mais dos temas da Bíblia. Trata-se do site bibliamais.com.br. Esse site contém vários estudos e você, quando acessa e escolhe o seu, você pode assistir a videoaulas com vários teólogos, responder a perguntas objetivas e ainda poderá ter o acompanhamento de um instrutor virtual. E para todos aqueles que acertarem pelo menos 70% das questões, nós iremos ainda conceder um certificado digital do seu aprendizado. Acesse agora mesmo bibliamais.com.br e comece a sua jornada de aprendizado da Bíblia.
Bem, chegou agora o momento de juntos estudarmos a Palavra de Deus aqui no programa Primeiro Deus. O conselho sempre para todos nós é que nós não saiamos de casa sem antes abrir esse livro e ouvir a voz do Senhor. Hoje vamos estudar a Bíblia analisando o tema fé e razão. Eles combinam? Algumas pessoas tentam ensinar de que não há espaço racional na religião, que a religião é movida pelo sentimentalismo. Mas seria isso verdade? Por outro lado, nós iremos perceber que o estudo da Bíblia nos leva a uma compreensão mais correta e exata a respeito de Deus. E nós iremos perceber que fé e razão não estão desassociados na palavra de Deus, mas a fé é um elemento da religião, bem como também a razão. Bom, são novidades que veremos no programa de hoje. Você é muito bem-vindo a esse momento especial, quando vamos abrir a Bíblia, mas a gente tem um hábito muito salutar aqui no programa. Toda vez que começamos a estudar esse livro, nós sempre buscamos a direção divina para o estudo que nós vamos fazer. É por isso que agora, se você tem condições, eu queria convidar você a fechar comigo os olhos e nós vamos orar pedindo a bênção de Deus para o estudo que teremos agora. Nosso Pai querido, mais uma vez nos encontramos na Tua presença e temos a Tua palavra em nossas mãos. Queremos abri-la e estudá-la, queremos entender mais os planos que o Senhor tem para a nossa vida. Por isso, queremos convidar ao Deus e Espírito Santo que esteja com todos nós agora, iluminando a nossa mente para compreendermos a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Quero convidar você então a nós pensarmos um pouquinho sobre a questão de fé e razão, se elas combinam. Bom, eu acho que você já ouviu falar um pouco sobre Friedrich Nietzsche. Ele veio dos anos 1844 até 1900. Ele foi o grande pensador responsável pelo conceito de a morte de Deus. Algumas pessoas dizem que Nietzsche não acreditava em Deus. Bom, mas isso não é bem verdade. Na realidade, quando ele escreveu Deus está morto, o que o filósofo não queria dizer é que uma entidade divina havia deixado de existir, mas sim questionar se ainda era razoável sustentar fé em Deus, bem como basear nossas atitudes na existência desse ser superior. Esse foi o seu grande questionamento. Em realidade, essa filosofia de Nietzsche trouxe sérios problemas à religião. Nós iremos perceber que para ele a moral não tem importância e os valores morais não têm qualquer validade. Esse era um conceito de Nietzsche. Ele também acreditava que a verdade não tem importância. Verdades indubitáveis, objetivas e eternas não são reconhecíveis. E para ele, a verdade sempre era subjetiva. Será que a verdade é subjetiva ou a verdade é absoluta? Bom, iremos responder também essa pergunta no programa de hoje. Nietzsche tinha várias crenças. Ele também acreditava que Deus está morto, no sentido de não existir qualquer instância superior eterna. Ou seja, o homem depende apenas de si mesmo. O eterno retorno do mesmo, ou seja, a história não é finalista, não há progresso, nem há objetivo. Mas esses conceitos estão alinhados com aquilo que a gente percebe pelo ensinamento da palavra de Deus? Certamente não. O que fez esse filósofo foi justamente construir agora uma nova tabela de valores. Essa ideia da morte de Deus ofereceu uma oportunidade aos seres humanos, segundo essa filosofia, de construírem uma nova tabela de valores expressa no prazer pela vida. Ou seja, Deus não mais era necessário. Será que nós podemos viver alienados de Deus? Será que Deus não mais é necessário na sociedade atual? Será que a moralidade do homem é suficiente para preencher todas as lacunas necessárias? Ou devemos viver nossa vida completamente despreocupados de qualquer tipo de moralidade? O mais interessante dessa história é que mais de 100 anos se passaram
desde que Nietzsche pronunciou estas palavras e desenvolveu este conceito da morte de Deus. Mas parece que até hoje nós não saímos do abismo. Quanto mais tentamos nos distanciar de Deus, quanto mais queremos pregar sua não existência, mais mergulhamos num poço de insignificância. Mais e mais percebemos que a nossa vida torna-se sem sentido e mesmo um porquê de existir. Eu queria convidar você a uma reflexão muito séria no programa de hoje. Olha o que diz essa pesquisa feita pela Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições de Ensino Superior do país. Essa pesquisa constatou que aproximadamente 15% dos universitários passam por períodos de depressão em algum ponto do curso, enquanto a média para jovens de até 25 anos fora das universidades não chega sequer a 4%. Um outro dado impressionante: os jovens universitários estão tendo 3 ou 4 vezes mais chances de se matar do que jovens que estão fora das universidades. E esse número pode ser ainda maior entre alunos que estudam nas áreas de saúde. Aí eu pergunto, será que tirar Deus de nossa vida, declarar que Deus está morto, solucionou os problemas? Será que nossas universidades, nossos centros dos saberes do pensamento, estão entendendo corretamente o sentido da vida? Se sim, por que então nós temos tão altos índices de suicídio entre universitários? Por que os jovens estão sofrendo tanta pressão por entender o motivo de sua existência ou a busca de um sentido? Essas pesquisas nos alertam a respeito disso. Por alguma razão, o ambiente acadêmico está potencializando distúrbios em vez de resolvê-los. Mas por que isso está acontecendo? Uma saída, talvez, é buscarmos uma nova visão. Esta obra de J. Toledo, Dicionário dos Suicidas Ilustres, mostra exatamente o que acontece hoje em nossa sociedade. Pessoas que às vezes conseguem atingir fama, fortuna, mas completamente vazias e sem sentido, o que acaba as levando a tirar sua própria vida. Nesta obra, várias personalidades são listadas e a gente percebe que muitas vezes o que falta no coração das pessoas é a realidade da existência de Deus, de um ser superior que nos ama e tem propósitos em nossa vida. Um outro exemplo bem claro é do valor da fé. São muitas as pesquisas já na área de saúde mental que comprovam o valor da fé nos dias atuais. Essas pesquisas, elas têm mostrado para nós que o indivíduo, quando tem fé, tem baixos índices de depressão, ansiedade, suicídio, mutilação e mesmo o uso de substâncias nocivas. Assim percebe-se o valor da fé, especialmente entre jovens universitários. Isso faz a diferença completamente na forma como eles encaram a vida. Talvez a pressão do dia a dia, dos estudos, levem as pessoas a uma dependência cada vez maior, mas eles não sabem onde buscar esse socorro, buscar essa ajuda. Pessoas religiosas tendem a ter melhor saúde mental do que as demais, incluídas no grupo dos descrentes, afirma uma pesquisa. Isso não significa que não haja neuroses entre religiosos ou que esses constituem um grupo moralmente superior aos demais. Os dados revelam tendências, mas não revelam discriminações. E aí? Que tal provar a fé? Que tal testar Deus? Que tal buscar uma nova alternativa para a forma como se encara a vida e não estarmos apenas voltados para aquilo que nós chamamos de um mundo sem Deus? Por outro lado, apontam as pesquisas, eles corrigem o senso comum de que os loucos estão nas igrejas e os resolvidos na academia, porque desse modo podemos dizer que não é uma boa ideia desacreditar a fé dos estudantes. Ouviu por aí já o jargão de que os loucos estariam dentro das igrejas e os resolvidos na academia?
mas as pesquisas têm mostrado justamente o contrário. Parece-nos que essa falta de sentido da vida tem atingido mais os jovens que estão aí se dedicando completamente aos estudos. E é claro que isso é positivo e bom, mas quando associamos isso à ciência de que existe um ser superior que busca por relacionamento, vários problemas da vida poderão ser evitados. É isso que eu queria pensar com você hoje. Abrimos uma alternativa. Olha o que diz a relação bíblica sobre fé e saúde mental. A Bíblia fala, por exemplo, do rei Davi. Um homem segundo o coração de Deus, segundo a Bíblia. Mas esse caiu em adultério. Mas após esse adultério, ele confessou o seu pecado a Deus. Nós temos um texto muito bonito no Salmo 51, onde Davi pede perdão a Deus pelo seu pecado, busca o arrependimento. Onde Davi clama que Deus o purifique dos seus pecados, o limpe de suas iniquidades. Davi ora para que Deus conceda a ele um novo coração, um coração sensível à voz divina. E o que acontece? Ele se sente completamente perdoado. Esse perdão traz a Davi o equilíbrio emocional que ele precisava. Ele mesmo havia declarado no Salmo 32, verso 3, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Sabe o que significa essa expressão? Enquanto calei os meus pecados? Enquanto eu os ocultei, enquanto eu não os confessei, os seus ossos foram sendo destruídos. Mas quando Davi confessou o seu pecado a Deus, exerceu fé e buscou a reconciliação, o seu coração descansou e ele encontrou paz de espírito. Esse é o elemento que a religião pode nos oferecer. A ciência de que existe um Deus interessado em nossa vida. Um Deus que está buscando de todas as formas nos ajudar em nosso crescimento pessoal, em nosso crescimento espiritual. Por isso a ideia de que fé e razão são antagônicas não é uma realidade. Olhe, por exemplo, para esses dados. O conceito moderno de universidade surgiu lá das antigas escolas religiosas da Idade Média. Essas instituições eram chamadas de universitas. Por que eram chamadas assim? Porque esse termo latino, ele nos remete ao conteúdo, ao coletivo, ao ajuntamento de pessoas, onde experiências poderiam ser trocadas, onde alunos e professores interagiam. Este era o conceito da Idade Média de universitas. E daí surgiram nossas universidades. Mas agora, quando se origina essa palavra universidade no século XIII, ela assume hoje de um conceito, um termo totalmente diferente. Porque agora nós vemos, com o passar do tempo e dos conflitos, como por exemplo conflitos culturais, econômicos, locais. Você tem agora o nascimento do protestantismo, da Revolução Francesa, e esses movimentos sociais afetaram grandemente esta visão do século XIII das nossas universidades. Então houve agora um distanciamento do poder eclesiástico. E é claro que é sabido por todos nós que durante a Idade Média a religião foi usada para oprimir as pessoas. Em nome de Deus cometeram-se barbáries. Isso está nos anais da história. E por causa, quem sabe, como uma reação a esse domínio da religião, nós então fomos para um oposto. O processo natural parecia então que as pessoas estavam cansadas da ideia de Deus e dos desmandos da religião. Se eu pudesse usar uma analogia para tentar entender esse movimento sociológico, a gente podia falar um pouquinho sobre a teoria do pêndulo. Essa teoria nos mostra que muitas vezes nós estamos no lado de um extremo e quando queremos fugir desse extremo, nós iremos para um outro extremo. Esta é a teoria do pêndulo. E quem sabe pela marcante atuação da religião na Idade Média de forma opressiva, e a Bíblia descreve claramente que isso aconteceu, onde a religião perseguiu e matou em nome de Deus,
as pessoas criaram uma ojeriza com relação ao termo religião. E esses movimentos que surgiram foram um reflexo dessas perseguições, dessas barbáries, desses crimes que foram cometidos. Mas ao se buscar o equilíbrio, nós vamos para um outro lado oposto do pêndulo, onde Deus é então deixado de lado. Onde se passa a crer que a solução para o mundo é agora a própria razão, é o homem iluminado. É por isso que esses movimentos ganharam tanta força, especialmente no século das luzes. Queria trazer o seu conhecimento agora uma citação de um autor chamado Paulo Bittencourt, e olha a visão que ele apresenta na obra que ele escreveu. O livro chama-se Liberto da Religião, o inestimável prazer de ser um ser livre pensante. E ele declara o seguinte: o surgimento das universidades na Europa possibilitou a disseminação do pensamento crítico, que acabaria por desencadear o Renascimento e, posteriormente, o Iluminismo. Quem estava à frente disso? Os chamados livres pensadores. Seu objetivo era propagar uma liberdade de pensamento sem as correntes do despotismo feudal, monárquico e eclesiástico. O resultado foi a formação de um movimento completamente cético e antirreligioso. Você percebe que exato nesse momento nós vamos para o outro lado do pêndulo, onde a religião perde completamente o seu valor? Mas a pergunta que fica para todos nós é: o iluminismo, o renascentismo, esses movimentos resolveram os problemas dos conflitos pessoais? O tirar Deus da nossa sociedade, das nossas universidades, trouxe a paz que o ser humano tanto precisa? Trouxe sentido para a vida? Parece que não. E quem sabe uma prova disso seja esta obra. Baruch Shalev, ele fez uma análise sobre todas as pessoas que ganharam o prêmio Nobel de 1901 até 2007. Foi uma pesquisa vasta e ele pesquisou todas as pessoas que entre estes anos haviam sido premiadas com esse famoso prêmio Nobel. O que é que ele descobriu? Ele descobriu nessa pesquisa que 89,5% dos laureados com esse prêmio eram pessoas fiéis a uma religião, ao passo que apenas 10,5% eram dos assim chamados livres pensadores das academias. E aí, diante dessa pesquisa, qual é o fato que fica muito bem demonstrado? De que mesmo dentro de nossas universidades, de pessoas livres pensantes, isso não afasta a ideia da existência de um Deus, nem a crença em sua palavra. Pelo contrário, reafirma de forma maravilhosa como que essas pessoas com um conceito a respeito de Deus estão conseguindo grandes contribuições para a humanidade. Um outro detalhe interessante: olhe para os grandes pensadores, para os grandes inventores, para os cientistas matemáticos. Deixa eu dar apenas alguns exemplos: Newton, Copérnico, Pascal, Pasteur, Descartes, Dostoiévski, C.S. Lewis. Todos eles criam em Deus. E olha as contribuições que eles trouxeram para a humanidade. Então, quando se fala que o conhecimento está nas universidades e muitas vezes a religião traz o desconhecimento e a ignorância, nós não estamos sendo honestos com esta história, com estes pensadores. Eram pessoas que acreditavam em Deus, acreditavam na palavra e trouxeram importantes contribuições para o nosso mundo. É importante pensarmos que a fé e a razão não estão longe ou descombinadas na palavra de Deus. Eu queria ler para você um texto do apóstolo Paulo, onde Paulo diz claramente: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É isso mesmo.
Paulo está dizendo que nós precisamos adorar a Deus com a mente racional. É verdade que nós, pela fé, acreditamos na sua existência, mas usamos a razão para nos relacionar com Ele. Fé e razão podem estar unidas. E para que isso aconteça, nós precisamos exercer as atribuições, as faculdades que Deus nos deu, para então termos um relacionamento sadio com o nosso Deus. Deus quer que você estude a palavra, pois finalmente a salvação é um processo pedagógico. Ele precisa ser aprendido. As verdades que a Bíblia ensina, elas precisam ser sistematizadas. É por isso que grandes nomes da história se debruçaram sobre esse livro ao longo de tanto tempo, tentando sistematizar aquilo que Deus havia revelado. Eu posso citar como exemplo para você Martinho Lutero. Eu não sei se você sabe, mas depois de Jesus Cristo, Lutero é o homem sobre quem mais se escreveu no planeta Terra. E este homem debruçou-se sobre esse livro e trouxe para nós importantes verdades, sistematizou belos ensinos da palavra. É claro, é o uso da razão para entender a revelação. É a associação de fé e razão para se compreender o motivo de estarmos aqui e para onde nós caminhamos. Seria então sábio de nossa parte fazermos perguntas. O mais sensato seria dar espaço para a percepção de Deus, para os atos dele na história. E quando estudamos a história, aliado com a profecia, nós descobrimos na realidade que a história é simplesmente o palco da atuação divina. É onde Deus escolhe atuar. Ele é o responsável último pelo levantar e quedar dos impérios. É Ele que está conduzindo a história para um final feliz, como aponta a última página da Bíblia. Paulo também escreveu em Hebreus no capítulo 11, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam. Você percebe que Paulo, em Romanos capítulo 12, trabalhou o elemento racional. Em Hebreus capítulo 11, ele trata o elemento fé. Com isso, nós podemos afirmar que a Bíblia associa fé e associa a razão. E para nós pensarmos a respeito mais desse tema, para fazermos teologia, como costumamos dizer ao estudar o livro sagrado, eu queria dar para você um outro exemplo. Olha a importância de nós termos saberes distintos para métodos distintos. Vou trazer como exemplo a frase de Yuri Gagarin. Este foi um dos astronautas que teve a oportunidade de visitar a Lua, o espaço, circundar pela Terra. E ele declarou: sou ateu porque fui ao céu e não vi Deus lá em cima. Essa frase tornou-se famosa e muitas pessoas passaram a argumentar o mesmo que ele argumentava pelo fato de ele não ter visto Deus quando foi ao céu. Mas usar essa frase para negar a existência de Deus seria a mesma coisa que dizer que átomos, prótons, nêutrons não existem porque eu não posso vê-los com a minha lupa. Qual é a razão que há nisso? Você não espera ver um próton, um nêutron, um elétron com a sua lupa. Você precisa de um microscópio. Então nós temos que saber que há saberes distintos e a forma da pesquisa tem que ser distinta. Então nós entendemos de que para a existência de Deus nós exercemos fé, mas a razão ela se conecta com Deus, porque finalmente Ele é o nosso Criador. E quando nós olhamos para tudo aquilo que Deus criou e a forma como Ele se relaciona com suas criaturas, nós devemos usar a nossa mente de forma inquiridora para fazermos perguntas sábias, tais como: se não há Deus,
Por que existe algo em vez do nada? Se vida sempre provém de vida, como a vida poderia ter provido do nada? Se não há um design, como explicar tanta precisão, ordem e estrutura no universo que nós conhecemos? Se não há um Criador inteligente, quem é que colocou a informação genética dentro do nosso DNA? Não são perguntas interessantes? Alguns tentam ilustrar esse princípio da causalidade quando, por exemplo, você vê uma bola rolando em nossa direção. É lógico supor que alguém teve que fazer o movimento inicial para que essa bola rolasse em nossa direção. Através dessa analogia simples, nós podemos comparar que o mover do universo e o surgimento de todas as coisas teve um movimento inicial. Aquilo que muitos chamam de um motor primeiro. Isso acreditamos ser o próprio Deus. Exercemos fé para acreditarmos na existência dele, mas a nossa fé é uma fé racional. Por isso, dúvidas advindas de mero capricho pode conduzir uma pessoa à perdição. Mas dúvidas sinceras podem levá-lo a Deus, que deseja o seu progresso e a sua salvação. Faça perguntas. Faça quantas perguntas você desejar. Pergunte para Deus e Ele terá para você todas as respostas que você precisa. Finalmente, Ele, como nosso Criador e o originador de tudo que existe, tem as respostas que nós precisamos, especialmente para entendermos nossas origens, quem somos e para onde vamos. As 3 perguntas básicas formuladas pela filosofia encontram respostas nesse livro, quando nos apresenta Deus como nosso Criador, nós como criaturas, destinados à vida eterna por uma decisão inteligente. Fé e razão combinam? Elas podem combinar. Depende, é claro, da nossa disposição em aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. E eu espero que uma sementinha hoje tenha sido plantada no seu coração. Você que é uma pessoa tão racional. Mas que tal dar uma abertura para a fé? Pastor Arilton, eu não tenho fé. Eu sou uma pessoa crível, racional. Veja, todos temos fé. Mas como um músculo, apenas se desenvolve se nós a colocarmos em prática. Use a pequena fé, a sementinha que Deus colocou em teu coração, para exercitá-la, para um diálogo. Faça perguntas inteligentes e o Deus que criou todas as coisas vai apresentar para você as respostas. Esse diálogo vai te levar a uma caminhada. Esta caminhada vai aprofundar o seu relacionamento com o ser superior e vai dar a você uma experiência que talvez até hoje você não tenha vivido. Por isso, aproveite o início de mais um dia para estar aberto a possibilidades, para estar aberto à possibilidade de um Deus criador, inteligente, que projetou você e projetou você para a vida eterna. Pensa nisso hoje. Que a sua mente se abra para a influência do Espírito de Deus e que Ele te conduza ao longo desse dia. Vamos orar? Nosso Pai Celeste, muito obrigado porque a Tua Palavra não nos deixa em trevas com relação à criação desse universo, à existência de um ser superior que nos criou e também nos mantém. A despeito das filosofias humanas que negam a Tua existência ou que pregam a Tua morte, nós acreditamos, Senhor Deus, nesse livro, que revela um Deus vivo e pessoal, que está ao nosso lado em todos os momentos. Que a Tua bênção nos acompanhe ao longo desse dia. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.